Olá, aprendiz! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. É um prazer para nós, né, estarmos recebendo você aqui na nossa instituição. Então, parabéns por você estar iniciando o programa Jovem Aprendiz aqui na Casa da Criança e do Adolescente, Padre Marcelo Quillit, na nossa cidade de Castro, no Paraná. Nesse primeiro momento, eu quero fazer com você uma introdução. Quero explicar, né, como que vai ser esse módulo de integração, no qual você vai estudar neste momento. Né? Quero também falar um pouquinho com você sobre o Jovem Aprendiz e sobre o nosso regulamento interno, ok? Então, eu sou a professora Kátia, trabalho aqui na Casa da Criança desde 2018, junto ao programa Jovem Aprendiz, e vou estar com você aqui no módulo de integração. Então, o módulo de integração, ele funciona através de aulas que são gravadas, em que você vai ter acesso a uma apostila, né? Nessa apostila, então, nós vamos ter material escrito, nós vamos ter exercícios e o link das aulas que você deve acessar, né? Assistir e, claro, em qualquer dúvida, você pode pedir ajuda, porque você estará, né, fazendo essas aulas aqui no nosso laboratório de informática. Então, é só me procurar ou procurar alguém ali na secretaria que nós vamos auxiliá-lo. Esse módulo de integração, ele é um módulo, como já diz, para você se sentir mais integrado. Então, você passou na entrevista de trabalho, né? Você fez todo o processo para assinar o teu contrato de jovem aprendiz, mas antes de realmente você ir para a prática, né? Começar a trabalhar lá na prática, é necessário que você cumpra aqui na Casa da Criança 56 horas aulas, que é o módulo de integração, tá? Esse módulo, ele vai ter diferentes assuntos que nós vamos trabalhar, eu já vou mostrar para você. E ele visa, então, te dar um conhecimento básico sobre o mercado de trabalho, sobre o programa Jovem Aprendiz, sobre a área empresarial, para que quando você comece a operar lá na prática, a trabalhar, né, como jovem aprendiz, você se sinta já mais preparado, mais seguro, ok? Então, como eu falei, o módulo de integração, ele vai discutir, vai trazer para você diferentes conhecimentos. Claro que nesse primeiro momento, todos esses assuntos são muito de modo introdutórios, né? Depois, que eu vou explicar também na sequência, quando você começar a trabalhar na prática, você também vai fazer o curso do Jovem Aprendiz, né? Então, você vai aliar a prática com a teoria. E aí, na teoria, em sala de aula, de modo presencial, nós vamos trabalhar diferentes outros conteúdos de uma forma daí mais prática, né? Mais avançada. Então, o módulo de integração, ele vai ser composto pelos seguintes temas. Primeiro, a gente vai ver a parte de direitos trabalhistas e previdenciários, né? Principalmente para vocês entenderem aí o universo do jovem aprendiz, como que se relaciona, né, dentro do direito trabalhista e previdenciário. Nós vamos trabalhar com informações sobre o mercado e o mundo do trabalho, voltado para a questão do trabalho em equipe. Também sobre organização, planejamento e controle do processo de trabalho. Vamos discutir aí, exercitar um pouquinho sobre comunicação oral e escrita e leitura e compreensão de textos. Vamos ver a questão dos direitos humanos, da diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho. Não podia ficar de fora, né, a questão de raciocínio lógico, raciocínio matemático, né, interpretação e análise de dados estatísticos, educação para o consumo e educação fiscal. Então, vocês vão ver ao longo do módulo de integração que muitos desses temas, eles se relacionam, eles são dependentes um do outro, né? E vocês vão ver como que esse pouco conteúdo, essas 56 horas aulas, já vão dar uma maior segurança para o início de vocês, né? Realmente lá na prática. Então, falando um pouquinho sobre o programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz, ele tem uma importante missão, que é a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Eu até coloquei ali em azul, né, de forma que chame a atenção de vocês, a palavra trabalho formal. Então, nós tínhamos um cenário
né, antes do jovem aprendiz, um cenário muito difícil, onde muitos jovens desistiam da escola porque precisavam trabalhar, porque iam atrás de qualquer tipo de trabalho que pudesse trazer ali uma renda para poder ajudar em casa. Então a gente tinha a seguinte situação: jovens que desistiam da escola, né, muitas vezes não se formavam e que iam atrás de trabalhos que a gente chama de informal, né, ou seja, sem carteira assinada. Então, esse cenário é muito negativo. É muito importante que o jovem ele consiga, sim, finalizar os seus estudos, né? Finalizar ali o ensino médio. E também é muito importante que ele tenha essa inserção no mercado de trabalho, que a gente sabe que não é fácil. O primeiro trabalho é muito difícil. Então, é por isso, né? Muito visando isso, é que foi criado o programa Jovem Aprendiz para que os jovens continuem na escola, finalizem os seus estudos, mas já possam estar trabalhando, só que dentro de um trabalho formal, né? Um trabalho que vocês vão ver que está dentro do direito trabalhista, do direito previdenciário, um trabalho que faz com que o jovem se desenvolva, né? Que ele possa estar estudando, que ele possa ter sim a sua remuneração financeira, mas que não seja à custa, né, de prejudicá-lo, muito pelo contrário. Então, o jovem aprendiz é para aqueles alunos, né, aqueles jovens de 14 a 24 anos. Você precisa estar estudando, né? Se você estiver ali na idade em que você deve estar na escola, você tem que apresentar declaração de matrícula, né? E de que você está indo, né? Trazer junto aí o seu boletim com as suas notas, com a sua frequência. Depois ali dos 18 anos, né? Você não necessariamente tem que estar estudando. Mas dos 14 ali aos 17, né? Que seriam geralmente ali o período que você estaria saindo do fundamental e indo para o médio, né? Então, você estaria no fundamental ou no médio, depende da tua idade, você tem que obrigatoriamente estar estudando sim. O programa Jovem Aprendiz, ele é um contrato especial, tá? Com prazo determinado. O que significa isso? Significa que você vai ser um funcionário lá da empresa, né? Na lei você se chama de empregado, né? E só que a diferença para as outras pessoas que estão lá, uma das diferenças é que o teu contrato tem um prazo determinado, ou seja, tem um prazo final para ser encerrado, tá? É obrigatório o programa Jovem Aprendiz para empresas de médio a grande porte. Então, aquelas empresas que se encaixam como médio ou grande porte, elas precisam fazer um determinado cálculo para saber qual é o número de jovens que ela precisa ter ali no seu quadro de funcionários. Então, o Jovem Aprendiz ele é muito bacana porque ele vai misturar a teoria e a prática, tá? Então, a gente costuma dizer que o Jovem Aprendiz faz com que você se torne uma pessoa competente, que você tenha competência. Porque a competência é isso, é a união do conhecimento, que é a teoria, é a união da habilidade, que é a prática, e é a união das atitudes, né? Então, nós vamos falar muito nas aulas sobre comportamento, sobre atitudes que você tem que ter, né? Se você quer ser um bom jovem aprendiz, se você quer se destacar, quem sabe poder continuar lá na empresa, vai depender muito das suas atitudes no dia a dia, da forma com que você se dedica, né? Da forma com que você se porta lá no local de trabalho ou aqui na casa da criança na parte teórica. Então, o jovem aprendiz vai ter uma carga horária teórica, né? Vocês já estão começando essa carga teórica a partir do módulo de integração, onde vocês vão cumprir já 56 horas aulas, mas vai além disso, tá? Depois que você começa a trabalhar na empresa, você vai ter uma carga horária que você vai cumprir lá na empresa e uma carga horária que você vem cumprir aqui na casa da criança. Então, geralmente vai funcionar assim: você vai de segunda a quinta-feira para a empresa, na sexta-feira você vem para a casa da criança para ver a parte teórica.
né? E nas 2 últimas quintas-feiras do mês, você também vem para casa da criança. Mas se acalme, né? A gente entrega, informa bem certinho para vocês qual que é o calendário para vocês saberem que dia que vão para a empresa, que dia que vem para casa da criança, tá? Então, na casa da criança, que está aqui ó, como entidade formadora, é onde vocês vão desenvolver a parte de conhecimento teórico, né? Então, nós temos aí vários e vários módulos que foram realmente pensados e estruturados para garantir que você saia com uma formação muito bacana, que você possa se desempenhar, né? Você possa atuar cada vez melhor na área administrativa, que é o nosso arco aqui. Lá na empresa, então na empresa que você fez a entrevista, que você passou, você vai fazer a formação prática. Então lá na empresa você vai ser inserido, né, no corpo de funcionários, você vai trabalhar num determinado departamento, executar determinadas atividades, sempre voltadas para a área administrativa, ok? Como eu falei, né, o programa Jovem Aprendiz, ele possibilita que você, né, desenvolva a tua competência, como está aqui nos slides. Então, a competência ela é formada por um chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Tá? Então, você pode até anotar aí. Competência é igual a chá. C-H-A. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. O conhecimento é aquele saber teórico, é o que fazer, né? Que geralmente a gente absorve esse conhecimento a partir de curso, treinamento, palestras, né? Então, é isso que a gente foca aqui na Casa da Criança, né? Em passar o máximo possível para vocês de conhecimento, né? Então, é o que fazer. Lá na empresa é um ambiente propício para você desenvolver as suas habilidades, que é o saber prático, é o como fazer. Como é que eu faço isso no dia a dia? Só que o conhecimento e a habilidade, eles estão ligados um no outro, porque geralmente, primeiro, eu desenvolvo conhecimento, o que fazer, para eu poder aplicar na prática, o como fazer. Tá? Então, o conhecimento depende da habilidade, a habilidade depende do conhecimento. Eu não posso ter só um ou só outro. Se eu quero ter competência, eu tenho que ter ambos. Então, o que isso significa? Quando eu venho para a casa da criança, seja no módulo de integração ou assistir às outras aulas que vocês vão ter, né, durante todo o contrato de Jovem Aprendiz, você tem que aproveitar o máximo possível e desenvolver esses conhecimentos. Né? Então, não é só vir para a aula, é muito mais do que isso. É vir e se dedicar. Né? Quando você vai lá para a empresa, é a mesma coisa. Você tem que aproveitar, você tem que anotar, você tem que pesquisar, você tem que perguntar para que você saiba desenvolver da melhor forma possível as suas habilidades. E aí tem uma coisa que a gente não consegue mudar no outro, a não ser que essa pessoa queira mudar isso, que é a atitude. Então, eu posso dizer, por exemplo, para um aluno, olha, você não é muito educado, né, quando conversa com as outras pessoas, né? Então, pode ser que esse aluno tenha uma atitude aí, né, de pouca empatia, de pouca educação. Mas eu fazer esse aluno mudar é muito difícil, isso tem que partir dele. Então, nesse ambiente de conhecimento e de habilidade, vocês vão ter que colocar as atitudes de vocês, né, em prática. Todo momento, em toda atividade que você estiver executando, a tua atitude está ali, né, o teu comportamento, o teu perfil, a tua identidade. E é aí que as empresas ficam de olho para identificar quais são os jovens que têm a atitude correta. Quais são aqueles jovens que demonstram que realmente levam a sério o programa, que querem fazer parte, né? Que arregaçam ali a manga da camisa, né? Para trabalhar, para se dedicar, para se esforçar.
Então pensa bem, né? Começa desde já a sempre listando, a sempre identificando quais as atitudes que eu tenho no dia a dia. Será que essas atitudes são positivas para mim e para as outras pessoas? Será que tem atitudes que eu tenho que mudar? Né? Porque conhecimento e habilidade a gente consegue facilmente ensinar para outra pessoa, mas atitude a gente consegue mostrar, mas mudar ela, não, ok? Então espero que tenha ficado bem entendido para vocês o quanto o programa Jovem Aprendiz é importante, porque ele vai poder desenvolver essa competência em você. Ele está, né, te fornecendo conhecimentos, oportunidades de desenvolver habilidades e oportunidades de você identificar e aplicar as suas melhores atitudes. E como todos os ambientes, né, todas as empresas, organizações, instituições, todo mundo, para que a gente possa, né, ter um bom relacionamento, todos esses ambientes estabelecem regras. Né? Dentro da tua casa provavelmente também tem regras do que pode e o que não pode, né? Então aqui na casa da criança não é diferente, nós temos o nosso regulamento interno, que inclusive você assinou no momento em que você preencheu, né, e assinou o seu contrato de jovem aprendiz. Então vamos dar uma olhada nesse regulamento interno, assim, os principais pontos que eu trouxe para a gente conversar. A primeira questão é da pontualidade, né? E que isso vai acabar sendo refletido a partir do registro de digital. Então, na casa da criança, vocês vão bater o ponto, né? Então, quando vocês chegam para a aula, vocês vão bater o ponto. Quando vocês vão embora, vocês vão bater o ponto. Porque a casa da criança, ela é uma extensão do trabalho de vocês. Então, quando vocês vêm para cá, é o trabalho de vocês, só que é a parte teórica. O mesmo comprometimento, respeito com os horários, com os colegas que vocês vão ter na empresa, vocês têm que ter aqui. Então, se eu chego atrasado, vai ficar aparecendo lá no meu ponto, que eu sempre chego atrasado para a aula. Isso vai computar como atraso e vai levar a desconto no teu salário. Então, isso vai impactar a tua vida na parte financeira, porque lá no teu salário vai vir descontado esses atrasos. Do mesmo jeito que as faltas, que eu já vou falar na sequência. Mas eu acho que muito além da questão financeira, tem a questão que eu acabei de falar das atitudes. Então, as pessoas, né, o teu coordenador, coordenadora, as pessoas que estão envolvidas no teu contrato de jovem aprendiz vão ficar identificando isso. Né? Que atitude que ele está tendo, ela chega sempre atrasado lá na casa da criança, né? Sempre tem atraso, tem falta para ser descontado no salário. Então isso vai, né, demonstrar, vai deixar escancarado uma atitude que não é, eu imagino, a que você quer passar. Então você tem que ter total comprometimento com a questão de pontualidade, tá? A mesma coisa vale para as faltas. Em uma aula posterior a essa, nós vamos ver quais são as faltas que, pela lei trabalhistas, podem ser abonadas, ou seja, quais são as situações em que fica justificável eu ter faltado. Se não for nessas situações, é falta. Por mais que você diga, mas aconteceu tal situação e eu não fui. Se não é algo justificável para o meio de trabalho, vai contar como falta e vai ser descontado do seu salário. Então, acho que uma coisa muito importante, né, de você entender é que a partir do momento que você se torna jovem aprendiz, você está entrando dentro do mercado de trabalho. E no mercado de trabalho tem muitas regras, né, e você vai ter que cumprir todas elas. Outra situação é a questão da apresentação pessoal, né? O que entra na apresentação pessoal? Entra a questão da higiene pessoal, a questão da nossa vestimenta, né? A roupa que eu estou usando, o sapato que eu estou usando, o cuidado que eu tenho com os meus cabelos, unhas, né? Então, a apresentação pessoal é isso. Que a apresentação pessoal que você imagina, né, que o mercado de trabalho quer. Ele quer alguém que esteja correto para aquele ambiente.
Então, não quer dizer que, então eu preciso usar as melhores roupas, roupas de marca, de grife, não é nada disso. Mas você tem que ter o quê? Higiene com as suas roupas, roupas limpas, né? Passadas, cheirosas, né? Porque você vai estar num ambiente que vai ter muitas outras pessoas envolvidas. Então é necessário que a tua apresentação pessoal esteja, né, condigente. A apresentação de matrícula, frequência e desempenho escolar, que foi o que eu comentei para quem tem idade, por exemplo, de 14, 17 anos ali, que ainda está na escola, né? Então, se você está na condição de que você ainda está estudando, é obrigatório que você apresente com determinada regularidade a matrícula, né, a frequência e que você está indo bem na escola, tá? Então, isso é obrigatório para que a gente veja que você não deixou de estudar para trabalhar, né? Porque o jovem aprendiz não visa isso, visa unir essas duas situações. O que mais? É muito importante a participação ativa sua nas aulas, né? Então, participar ativamente das aulas. Como eu falei, se você quer ser um jovem aprendiz de destaque, você tem que vir para o curso e realmente se dedicar, do mesmo jeito que você está se dedicando lá na empresa. Para isso também é importante respeitar os professores, os colegas e os funcionários aqui da nossa entidade. E é proibido o uso do celular, tá? Não pode, gente, não pode ficar mexendo no celular. Lá na empresa você também não vai poder. Você só vai mexer no celular se o celular for uma parte do teu trabalho. No caso aqui da criança, só se o professor pedisse para você usar para uma determinada aula. Mas fora isso, não é permitido, é proibido. Pode ser motivo, né, de receber advertência, porque como eu já falei, aqui é uma extensão do teu trabalho. Né? Então você tem que estar realmente aqui ativo nas aulas, se dedicando nas aulas e não mexendo no celular. Então, se você acha que se eu levar o celular eu vou correr o risco de ficar mexendo, então não traga. Se você trouxer o celular, desliga a hora que chegar aqui na casa da criança, tá? Porque realmente não é para fazer uso dele. Nós sempre vamos estar trabalhando com avaliações de desempenho, tá? De períodos em períodos, geralmente a cada 6 meses. Por que é importante uma avaliação de desempenho? Porque ela permite, né, que você consiga receber um feedback das pessoas que estão envolvidas. Às vezes a gente não percebe algo que a gente faz muito bem, ou às vezes algo que a gente não faz tão bem, que a gente precisa melhorar. E a avaliação de desempenho, ela serve para isso, para nos mostrar, para outras pessoas que estão ao nosso redor poder dar esse feedback, né? Mostrar naquilo que a gente é bom e naquilo que a gente precisa melhorar. Então, nessa avaliação de desempenho, a empresa participa, né, avaliando o desempenho do aprendiz na atividade prática. O professor também avalia, né, ou os professores, né, depende de quantos professores estão ali dando aula para você no momento. Então, os professores aqui da Casa da Criança, né, vão avaliar, vão ver como que você está se saindo, como é que está a questão das tuas atitudes, né, do teu desempenho aí nas aulas do jovem aprendiz. A instituição de ensino, né, principalmente quando vocês trazem a questão do desempenho, o boletim lá de vocês, já é um tipo de avaliação. E o aprendiz, você também vai poder fazer essa avaliação. Você também vai poder avaliar a empresa, né, e a parte aqui do curso da nossa instituição. Então, essas avaliações, elas têm que ser olhadas, né, sempre como uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de eu poder enxergar coisas que às vezes eu não tinha visto, uma ferramenta de melhoria, ok? E não podemos deixar de falar das questões das penalidades, tá? Então, quando vocês começam a trabalhar, né, na verdade, quando vocês assinam o contrato de jovem aprendiz, aqui na Casa da Criança, vocês já recebem o regimento interno. Quando vocês começam a trabalhar lá na empresa, vocês vão receber lá uma integração na empresa, a empresa vai passar, né, qual que é o regimento interno dela, qual que é o código de ética, de conduta.
E a partir do momento que é identificado que o jovem está desrespeitando tudo isso que foi antes combinado, inclusive o que tiver lá combinado no contrato que você assinou, a gente segue aí a questão de aplicar orientação disciplinar. Se isso persistir, advertência disciplinar, né? Se persistir, pode ter suspensão disciplinar, até que leve você a perder o seu contrato de jovem aprendiz. Eu acho que isso é muito importante de ficar claro. Não é porque você conseguiu passar na entrevista, assinou o contrato de jovem aprendiz, por exemplo, por 2 anos, que você tem garantido o programa por 2 anos, de maneira nenhuma. Está estabelecido na lei, né, que se o jovem aprendiz tiver desempenho insuficiente, né, se ele desrespeitar as regras, as normas, se ele deixar de ir para a escola, né, ele pode sim, na verdade ele deve ter o seu contrato rescindido antecipadamente. Então nós já tivemos situações dessas. E isso é muito triste ver que o jovem, ele, né, não cumpriu com o seu papel no programa e acabou perdendo essa chance. Então, levem a sério. Tem dúvida antes de fazer errado? Pergunte, tá? Para que vocês não tenham que passar por esses tipos aí de penalidades que estão nos slides. Como eu falei, então, né, pode sim acontecer a rescisão do contrato especial de aprendizagem. O mais clássico é quando termina o prazo, né, do seu contrato. Então, é fato, o teu contrato é de 2 anos, daqui 2 anos ele vai rescindir. Ou você vai permanecer na empresa, se tiver uma oportunidade como um funcionário, ou você vai sair da empresa porque o teu contrato está rescindido, tá? Quando completar a idade limite, né, de 24 anos, também tem que ser rescindido o contrato, ou antecipadamente, que é a situação que eu acabei de falar, quando ocorre desempenho insuficiente, quando ocorre falta disciplinar, ausências, não é só ausência aqui na casa da criança, não é só ausência na empresa, é ausência também na escola. E você, se você não estiver contente, se você não quiser mais fazer parte do programa Jovem Aprendiz, você também pode pedir antecipadamente a rescisão do seu contrato, ok? Então, desse modo, nós encerramos essa aula de introdução. Se tiver ficado qualquer dúvida, basta nos questionar, tá? Não tem problema nenhum. Tudo que ficar de dúvida, sempre pergunta, né? Que é melhor ficar tudo bem esclarecido. E eu vejo vocês aí nas próximas aulas. Até mais!